Sinalização celular e comunicação embrionária. Durante o desenvolvimento, as células precursoras se organizam e se diferenciam nas estruturas complexas presentes no indivíduo adulto, a partir de diversas indicações intrínsecas e extrínsecas. Essas indicações controlam a proliferação, a migração, a diferenciação e organização celular, que são reguladas por via de sinalização molecular, intercelulares ou morfógenas. Alguns processos podem ser cooptados por doenças como o câncer. Durante o desenvolvimento embrionário, a diferenciação é regulada pelas vias de sinalização molecular, podendo ser a comunicação intercelular, que seria a interação direta pela junção GAP, ou indireta pela molécula de adesão celular com a célula vizinha. Aí a gente tem a junção GAP, que seriam canais que permitem a passagem de íons e pequenas moléculas entre células, diretamente entre uma célula e outra. Seriam esse canal amarelinho aí pela imagem, que está passando aqui na imagem. É formado são chamados M canais com 6 conexinas, que seriam essa roseta aqui. Durante o desenvolvimento embrionário, essa junção GAP fica mais aberta, podendo permitir essa passagem de pequenas moléculas e íons mais facilmente. E aí, durante o passar dos anos, ela vai se fechando até se tornar completamente fechada. Então, é fundamental para o desenvolvimento embrionário. E uma doença relacionada pode ser a aterosclerose, que atinge esses canais. Uma outra forma de comunicação intercelular é a molécula de adesão celular, que interage com a matriz extracelular, por esses canais aqui de sítio de ligação de cálcio, e moléculas vizinhas, que ficariam mais para cá, por exemplo. Ela não passa uma molécula nesse canal. Só a interação entre si já permite a reação na célula. Então, ele é transmembrânico, porque ele ocorre aqui. Aqui seria a parte dentro da célula. Aqui a membrana, a parede celular. Aqui ele fica conectado ao citoesqueleto de actina. E aí, aqui nessa parte já é a matriz extracelular, que ele se comunica com uma outra molécula de adesão. Essa interação aqui é o que causa a reação. E uma das mais presentes é as caderinas. Tem muita importância nessa adesão e separação dos tecidos endoteliais e epidérmicos, migração celular e sinalização sobre a adesão das células. Os morfógenos determinam a morfologia e a função dos tecidos e órgãos em desenvolvimento. Moléculas que especificam a célula, a morfologia e a função de tecidos ou órgãos. Um dos morfógenos mais estudados é o ácido retinóico, que, pelo nome, como o nome já diz, tem muito a ver com os olhos e também é ligado à vitamina A, que seria o retinol. O ácido retinóico determina a localização das estruturas e padronização do sistema nervoso. Então, por isso, ele é muito ligado aos genes ROX, que a gente vai ver mais para frente que ele determina a segmentação do corpo, onde vai ser formado, por exemplo, a cabeça e a perna, onde vai ser formadas essas estruturas que são determinadas por diferentes sinalizações. E aí a gente tem o ácido retinóico, ele é muito ligado aos olhos, mas ele não é muito presente na parte anterior do corpo, ele não é muito presente para formar a cabeça. Pelo contrário, ele precisa ser menos presente, com menos concentração na parte anterior para formar os tecidos e órgãos que a gente conhece nessas posições. E nos tecidos posteriores, ele precisa de maior concentração para formar as pernas, as vértebras posteriores e por aí. Ele é muito ligado aos genes ROX, justamente por isso, por controlar essa posição e segmentação que cada órgão vai crescer. Outro morfógeno é o fator transformador do crescimento beta e proteína
morfogenética óssea. Esse morfógeno estabelece o padrão dorso-ventral, o destino das células e formação de órgãos e sistemas. Existe muita diversidade de TGF-beta, BMPs e proteínas SMEDs. Então, como ele funciona é muito diferente entre si, essas vias. Mas aqui a gente trouxe um exemplo aqui, que ele se conecta a um receptor, que a gente vai ver mais para frente os receptores também, e aí gera esse SMED ali, que vai gerar a transcrição. Outro morfógeno muito conhecido nos animais é o Sonic Hedgehog, e tem esse nome também justamente por causa do jogo. E é um gene antigo, bem estudado, compartilhado por todos os vertebrados. Ele controla a padronização, migração celular e diferenciação de células e sistemas. O Sonic Hedgehog é alto no tubo neural. Aqui a gente pode ver aqui, ó. E o TGF-beta, que a gente viu antes, na placa do teto. Isso causa essa diferenciação da vértebra. O alto nível de Sonic Hedgehog gera uma vértebra diferente de um alto nível de TGF-beta. Então, por isso cria uma diferenciação dessa vértebra e dos neurônios que serão formados. Ali a gente pode ver o neuroepitélio, neuroblasto e tal. Tudo isso é controlado pelos morfógenos diferentes. As mutações no Sonic Hedgehog, o PIT, que seria um receptor ligado ao Sonic Hedgehog, gera defeitos no cérebro humano. Ele é muito ligado ao cérebro humano também. Aí a gente tem a via WNT, ou beta-catenina, que possui 19 membros da família. Ela controla polaridade celular, proliferação, apoptose, destino celular e migração. Aqui a gente pode ver um pouco de uma via que ele faz, que gera reação aqui no DNA. Mas como ele tem 19 membros de família, essa via é muito, muito diferente entre si. Então, não é algo... Toda vez acontece isso aqui. E algumas doenças relacionadas seria a síndrome de Williams-Billingen e o câncer. Aí a gente tem os receptores, tirosina quinase, são muito importantes. Possuem relação com fatores de crescimento epidérmico e nervoso e neurotrofinas. Eles controlam os processos muito importantes, que seriam a vasculogênese e orientação dos axônios, para dizer aonde o axônio vai ficar virado na célula nervosa. Controlam o processo de polaridade celular, que seriam essa orientação dos axônios, para falar para onde o axônio vai ficar virado, onde a cabeça celular vai ficar virada. A proliferação, migração e sobrevida celular. A desregulação desses receptores gera doença de Milroy. Aqui a gente pode ver a vasculogênese acontecendo, que seria um dos processos de criação das veias, das artérias também. Aí a gente tem a via NOT-delta, que controla o destino celular, manutenção de nichos de células-tronco no nosso corpo. Conforme a gente vai passando os tempos, a gente vai perdendo as células-tronco, né? Porque elas vão se diferenciando e tal. Então, mas mesmo assim a gente controla, a gente mantém os nichos de células-tronco que serão usadas posteriormente, mesmo no indivíduo adulto. E essa via NOT-delta é importante por isso também. Controla também a proliferação, apoptose e diferenciação. O NICD seria o resultado dessa interação da via NOT-delta aqui. Ele liga-se ao complexo de transcrição e ativo genial, como a gente pode ver aqui na imagem. Essa interação aqui é o que seria a via NOT-delta, gera o NICD, que vai se ligar ao complexo de transcrição. Aí a gente tem várias doenças relacionadas a essa via, que seria a síndrome de Alagille, Casadil,
malformações hepáticas, renais, cardiovasculares e esqueléticas. Os fatores de transcrição são proteínas que regulam a expressão de genes-alvo. Regiões específicas de nucleotídeos nas regiões promotoras de genes-alvo e a expressão por meio da interação com proteínas acessórias, por exemplo, proteínas de regulação. Aí a gente tem os OX, que a gente viu antes, os genes OX, o homeobox, PAX e BHLH. E aí a gente tem basicamente esse processo, que seria o gene normal, aí ocorre a transcrição, que gera o mRNA, aí ocorre a tradução, que vai gerar proteína, e essa proteína vai regular a expressão gênica. A gente vai ver isso, esse padrão a gente vai encontrar em todos os fatores de transcrição, que a gente vai ver posteriormente. Aí a gente tem os fatores de transcrição OX, homeobox, que definem a identidade posicional da ex-corpórea. Ele vai segmentando o corpo e criando e decidindo, definindo onde vai se formar cada coisa. E aí ali a gente pode ver um exemplo aqui da mosca, onde o cientista colocou uma pata no lugar da antena. Aqui seria a antena e aqui seria a pata. E aí ele fez isso controlando essa segmentação, onde vai nascer cada coisa. Ele consegue controlar só nesses genes. E aí os defeitos podem gerar transformações semióticas, que seria alguma coisa estar no lugar que não deveria estar, defeitos neuronais, malformações de membros e muitas outras coisas. A gente pode ver que é um gene muito, muito importante para formar um corpo, né? Que ele define onde vai ficar cada coisa, então é fundamental. Aí a gente pode ver os genes aqui, ó. Aí eles são expressados, aí aqui o abdômen, tórax e cabeça, tudo certinho aqui no lugar. E aí determina a segmentação no indivíduo adulto. Aqui a cabeça, ó, tórax, então. Fatores de transcrição PAX. As proteínas PAX ativam e reprimem a transcrição de genes-alvo. Basicamente, é isso a função dele. E aí a gente tem o PAX6 muito relacionado aos olhos, porém, os PAX se dividem em muitas subunidades. Então, eles definem basicamente tudo no corpo humano. Mas problemas nesse PAX6 pode causar doenças oftálmicas e malformações oculares. Fatores de transcrição básicos hélice alça hélice, seria BHLH. Eles regulam o destino de diferenciação celular, são relacionados ao desenvolvimento dos músculos e neurônios. É muito importante, eles são muito ligados a esses desenvolvimentos. E aqui a gente pode ver a estrutura dele, que seria o que dá nome a ele. Seria básico, hélice, hélice e a alça aqui, ó, o loop. E eles podem ser inibidos pela via NOT. Então, a gente pode notar que tudo se liga nesse desenvolvimento. Tudo não é uma coisa controla um desenvolvimento. É tudo muito interligado. Muitos níveis controlam as coisas. E aí a gente tem a epigenética, que está sendo muito falado por André nessa parte que a gente está na disciplina, que são modificações herdadas que afetam a expressão gênica sem alteração na sequência de DNA, que são reguladas por enzimas. Aí a gente tem a epigenética por metilação do DNA, que seria feita por metiltransferase do DNA, que a gente pode ver aqui, ó, que seria basicamente adicionar um metil no DNA. Aí ele pode silenciar ou reduzir a expressão gênica. Aqui a gente pode ver, ó, uma molécula de citocina e ela metilada. Basicamente, adicionou um metil aqui na molécula. Aí a gente tem as modificações de histonas, que poderia ser a acetilação, que permite maior acesso a fatores de transcrição e de outras proteínas aos promotores, e a metilação, que ativa ou reprime a expressão gênica. E a metilação pode causar câncer e distúrbios do neurodesenvolvimento. Então, a gente pode ver que esses fatores são muito importantes também para a questão do câncer
e alguns distúrbios futuros. Como a gente está vendo no desenvolvimento embrionário, qualquer probleminha em uma via ou em um fator de transcrição pode causar problemas futuros no indivíduo adulto. Aí a gente tem as células-tronco, que se autorrenovam por divisões, são TOT ou pluripotentes, ou seja, elas podem se transformar em todas ou quase todas células presentes no corpo, que elas podem reparar essas doenças degenerativas com essas novas células, porque elas são novas, elas se renovam. Como o Manildo deve estar falando na genética molecular, alguns fatores, algumas doenças são causadas justamente pelo envelhecimento dessa célula, que perde um pedaço final no DNA e aí pode causar defeitos nessa célula. E essas células tronco são muito importantes por isso, porque são células novas, possuem o mesmo DNA de quando você nasceu, então são muito boas nesse sentido. E aí a gente tem algumas diferenças utilizadas para essa videoaula.